Com certeza a gente pega um tema como esse, você logo vai pensar em Efésios 6, né? Nas armaduras. Você vai pensar de vários versículos que falam sobre vencendo os dardos inflamados do inimigo. Mas, gente, eu queria ser um pouco mais profunda nessa noite. Eu queria ser um pouco mais incisiva. Eu queria hoje ser um bisturi na sua vida e alcançar lugares mais profundos. Eu sei que alguns versículos sobre batalha espiritual você sabe até de cor, né? Você quando vai orar, repreende. Até eu acho muito lindo que as mulheres estão muito mais atentas às vezes às guerras espirituais dentro do lar, né? Elas se movem de uma maneira muito ativa nessa questão de lutar contra as armadilhas do inimigo. Não é à toa que foi Jael que pegou uma estaca e matou o inimigo dentro da sua própria tenda. Mas eu não vou me ater a isso, eu não vou explicar a batalha espiritual. Todas nós sabemos que nós temos um inimigo. E eu quero deixar claro que o nosso inimigo, a Bíblia diz que não é carne ou sangue. O inimigo não é a sua sogra, a tua cunhada, a colega de trabalho, a tua parentela, aquela tia, a vizinha. Também não é o teu marido. Não é. Eu lembro que no começo, quando eu brigava com o Telmo, lá vou eu começar a passar vergonha. Eu sou daquela que não pode ver uma vergonha que já quer passar, né? Aí, eu lembro que quando a gente brigava no começo do casamento, gente, eu dizia: Satanás, eu te repreendo. É tudo errado. Cala a boca, Satanás. Mas a gente, imaturo, né? Mas sabe o que eu vejo nessa noite? Posso ser sincera? Eu vejo filhas maduras nesse lugar. Você vai comer um alimento mais sólido, num lugar mais profundo, sobre armadilhas do inimigo. Armadilha fala daquilo que a gente não vê. Quem aqui já caiu na rua, passou uma vergonha? Eu já. Você planejou cair? Saindo de casa agora, daqui 15 minutos eu vou cair na rua. Vai ter um buraco e eu vou cair. Não, você não planejou, porque você não viu. Geralmente a armadilha, ela acontece quando a gente está o quê? Distraída. O inimigo usa distrações. É por isso que o Senhor vai dizer que é na casa do luto que tem mais sabedoria. Porque você para pensar na vida. Eu sei que muitos de nós aqui participamos ultimamente de muitos velórios. Quem é pastor mesmo. E a gente, eu não sei você, mas eu parei para repensar muita coisa. Eu conheço uma mulher que andava com o carro caindo aos pedaços dela. E com uma boa quantia de dinheiro no banco. E aí, essa mulher foi em 3 velórios, bastou para ela. Sacou o dinheiro, comprou um carro. E disse assim: eu vou abrir mão desse carro caindo aos pedaços. Eu vou comprar um carro digno, eu vou parar de mendigar, porque eu não sei o meu amanhã. Muitas pessoas mudaram de vida. Eu digo para vocês que a morte da Teresa mudou a minha vida. Mudou a minha perspectiva. Mudou o meu olhar. Hoje eu estava fazendo uma conta. Daqui 5 anos. É legal a gente fazer essas contas. Como é que eu vou estar daqui 5 anos? Você já parou para pensar que idade você vai ter? Dá um desespero. Dá um desespero. Tem gente que não está nem preocupada. Daqui 5 anos eu estou com tanto. Pois é, mas tem gente bem preocupada. E aí, a armadilha chega quando você está distraída. E por isso que a casa de festa é uma casa de distração. E para aqueles que Deus está chamando para perto, muitas vezes Ele vai te tirar da casa da festa. E vai te convidar para a casa do luto. Talvez a casa do luto não seja necessariamente o luto da morte de alguém, mas talvez Deus permita você passar por lutos, por momentos, ciclos que se fecham, perdas de pessoas, de relacionamentos, de situações que se findam. São lutos que nós vivemos, mas onde nós repensamos a nossa vida, adquirimos sabedoria e seguimos o caminho de uma forma totalmente diferente.
Mas as armadilhas, elas são perigosas. Eu já caí em várias delas. Várias. Em vários aspectos da minha vida. Quando depois eu me fraguei, eu falei, uau, era uma armadilha. E eu caí bonitinho nessa armadilha. E a armadilha, ela tem um propósito: te paralisar no meio do caminho. Nada mais. Quem põe uma armadilha para alguém no meio do caminho é que é paralisar essa pessoa. E se você está vivendo tempos de armadilhas, escute, se o inimigo está querendo parar você, é porque tem algo que Deus quer fazer através da sua vida, que Ele está de olho. Eu lembro quando eu e o Telmo, nós casamos em 2000, nós casamos no ano de 2000, namoramos 3 anos e meio, casamos em 2000. Quando nós casamos, quando deu 1 ano e meio, eu falei, eu não quero mais brincar disso, é ruim. Nosso casamento não era bom, brigávamos direto, era cão e gato. Não, a gente não se acertava. E a gente decidiu, vamos separar, Ficamos separados por 4 meses, eu e ele. Graças a Deus, o Senhor restaurou nosso casamento e hoje nós temos 21 anos de casados. Nós não desistimos. Porque vai dar vontade de desistir. Se você vai casar, se você casou há pouco tempo, calma. Calma. O casamento é uma construção, ele não vem pronto. Eu achava que estava pronto, não está pronto, é uma construção. Gente, hoje, meu Deus, eu e o Telmo, a gente faz tudo junto praticamente. Ontem foi muito engraçado, eu estava num lugar conversando, de repente ele me abraçou, ele assim, no meio, todo mundo, me dá atenção. Mas quantos retiros eu chorei, porque eu encontrava com ele na porta do retiro e no final do retiro. Ele não conversava comigo o retiro inteiro. Ele era aquele que conversava com todo mundo. E eu chorava, minhas amigas sabem que eu chorava. Ai, ele não me ama. Hoje ele está atrás aí, gente. Agora é um chiclete. Ele fica louco quando eu falo isso. Mas assim, a gente precisa entender que é uma construção. Mas quando eu olho, outro dia eu estava passando aqui na aba, às vezes dá um susto, gente. Ontem mesmo eu fui no pátio, resolvi um negócio ali no café. Vocês viram que o nosso café abriu, gente? Lindo, né? Nosso café Abapai abriu. Glória a Deus, é um sonho. Onde nós oramos e vai ser um lugar de muita comunhão, muita cura, muita conexão de Deus naquele lugar. E eu dei a volta no carro e estacionamento vazio e vim aqui atrás fazer a live do Casa de Isabel. Quando eu tô indo assim, eu tô no carro assim, meu Deus, isso aqui era o Sisos, né? Dá aquele susto. E outro dia Deus falou assim pra mim, quando o inimigo tentou acabar com o teu casamento, não era o teu casamento que ele queria. Ele queria isso. Ele queria vocês. Quando o inimigo quer destruir algo na sua vida, você talvez muito inocente pensa que é só aquilo ali, tem muita coisa atrás. Por isso que quando um casamento quebra, quando uma família se rompe, eu choro todas as vezes. Porque eu penso, quem eles seriam? Porque eu lembro de mim do Telmo. Eu penso, que fúria é essa contra essa família? Quem eles seriam no reino de Deus para que o diabo tentasse destruir um casamento? Por isso, se você está no momento da vontade de desistir, segura aí, não desiste. Entra num processo de construção do teu casamento. E são muitas armadilhas. O tempo todo. Eu podia listar a armadilha da ofensa. Quantas vezes nós caímos na armadilha da ofensa? Nós nos ofendemos facilmente, perdemos relacionamentos. Quantas vezes você talvez até pegou uma situação que você entendeu de uma maneira errada e você levou aquilo para o seu coração e você manchou relacionamentos. E muitas vezes, gente, relacionamento é acesso ao agir de Deus na sua vida. Quantas pessoas foram conexão para mim estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, e glória a Deus por elas. A gente também vai ter aí como armadilha o louvor dos homens. Eu falei na última quinta, né? Sobre Por que eu falei isso na última quinta? Quem estava aqui? Falei sobre rejeição. Mas a rejeição e o elogio são raízes da mesma moeda. Escute isso. Quando uma crítica te destrói, é porque um elogio te levanta. Se você está em pé por causa dos elogios ou porque as pessoas estão te aprovando, você tem uma grande possibilidade de cair.
E eu falei e repito, é por isso que homens e mulheres que Deus está levantando nos últimos dias, na nação brasileira e pelas nações, escute, são homens e mulheres treinados na rejeição. Eles aprenderam a serem rejeitados, inclusive a amar as pessoas pelas quais vieram a rejeição. Isso amadurece. Sabe por quê? Uma pessoa dessa não vai inflar com os elogios. A Bíblia mesmo diz que quem te elogia arma um laço contra você. Quando alguém está te elogiando muito, cuidado. Pode ser um laço. Mas existem armadilhas tão fortes. A armadilha do conhecimento. É porque agora eu vou conhecer a Bíblia inteira. Cuidado. Conheça, mas não para conhecimento, para você discutir, mostrar, arrotar superioridade. Conheça para você praticar. E quando você conhece para praticar é diferente. Você lê um capítulo e você fica por ali mesmo, porque um versículo só está difícil de praticar. Porque não é o tanto que você sabe, é o tanto que você vive que vai fazer a diferença na vida da sua vida, na vida de outra pessoa. Eu sei a Bíblia de cor e salteado. Eu conversei com um ateu, já li 7 vezes. Eu falei, meu Deus. Mas agora quando você lê com o Espírito Santo, coração quebrantado, dizendo assim, Senhor, eu não sou capaz, me ajuda. Ele faz. Mas tem uma palavra hoje que está queimando aqui, eu quero compartilhar com vocês. Queria que você abrisse Êxodo 3. Eu não vou falar especificamente sobre as armadilhas, mas eu vou mais profundo que isso. As armadilhas estão realmente escondidas, a gente não espera, onde a gente não espera. Êxodo 3 diz assim: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. E Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome a sarça, o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto e disse, Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele, não se aproxime mais. O Senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quando eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-lo do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você e este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão neste monte. Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes dizer, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E o que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Lá no 16, agora vai e reúna os líderes de Israel, diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, apareceu. 18, os líderes de Israel aceitarão sua mensagem, e em seguida você e eles se apresentarão ao rei, e dirão, o Senhor dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita que saiamos para a viagem para adorar no deserto. Até aqui.
Moisés representa um homem que caiu numa armadilha perigosa, e é sobre ela que eu quero falar hoje. Você olha para esse texto e diz: onde está a armadilha? O contexto da vida de Moisés é que o nome Moisés é tirado das águas. Todo libertador precisa ser libertado primeiro. Você só funciona na unção que primeiro tocou a sua vida. É por isso que eu falo que não adianta ser uma carcereira querendo libertar os outros. Você já viu algum preso libertando outro preso? Ele está preso. Só pode pôr em liberdade pessoas quem é livre. E não adianta ser um preso estudando libertação, 7 passos para a libertação, se a própria cadeia da sua vida está fechada. Moisés, ele é tirado das águas, ele é livrado. Uma pessoa livrada é uma pessoa que vai livrar a muitos. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que têm histórias de livramento na sua vida. É igual, às vezes eu e o Telmo, quando a gente vê um casamento meio capenga, meio sofrendo, querendo se separar, chega nos nossos ouvidos e Deus dá uma direção. Já aconteceu de eu sair do culto: Telmo, vamos na casa do fulano, do Beltrano, vamos derramar o óleo que um dia Deus derramou sobre nós, sobre eles. E curas acontecem. Sabe, curas acontecem. E Moisés é tirado das águas. E Moisés cresce no palácio. Escute isso. Chega uma hora que Moisés vai tentar libertar o povo da maneira errada. Ele mata um egípcio que estava ferindo um israelita. Tudo bem, ele foi para o palácio de volta. No outro dia ele ouve uma conversa. Ele vai tentar pacificar uma situação, e o cara fala assim: o que está falando? Tu matou um ontem? Foi suficiente para Moisés fugir do seu chamado. Escute o que eu vou falar para você. Tem muito Moisés aqui nessa noite. Uma palavra, uma acusação, uma situação fez você fugir para o deserto, fugir do seu chamado. Você caiu numa armadilha. Moisés estava lá fazendo coisas, escute, que ele não havia sido chamado para fazer, num deserto. Mas sabe qual a boa notícia que eu vou te falar? Não existe abismo mais profundo ou montanha tão alta que não seja tocada pelo Senhor. Salmo 139 diz: se você fizer a sua cama lá no mais profundo abismo, até ali o Senhor vai estar. Eu lembro quando nós estávamos no prostíbulo e o Telmo foi abordar uma prostituta, nós estávamos ministrando, e quando ele falou assim: o pai tem saudades de ti, ela olhou para o céu e disse assim: eu não imaginei que o Senhor ia me encontrar aqui. Ela era desviada. Escute, todo Moisés, Deus vai usar uma sarça ardente para chamar você de volta para o propósito. Talvez essa reunião de mulheres aqui seja uma sarça. Você vai dizer: o que é aquilo? Uma reunião em chamas e não se consome. Eu preciso lá ver de perto. E quando a curiosidade atraiu Moisés para aquele arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, a palavra do Senhor veio para ele. E a palavra diz: olha, eu vi a dor do meu povo. E Deus foi tão prático, né? Ele falou assim: eu estou te enviando. É igual quando eu falo com a Maiara, é muito engraçado. A Maiara tem um chamado. Eu digo que a Maiara é o meu Timóteo. E a Maiara é um Timóteo meio escorregadio de pegar. E às vezes eu falo: Maiara, vai lá libertar o povo, vai lá falar para Faraó que... vai lá, faz isso, Maiara, fala. Eu estou crente que ela vai entender o que eu estou falando. Ela fala: eu falar isso? Moisés fez a mesma coisa. Não, e teve uma hora lá no 4 que Moisés diz uma coisa muito importante, que talvez você vai se reconhecer. Moisés disse assim: Senhor, eu não tenho facilidade para falar nem antes, nem agora e nem depois. Você lê isso? O Senhor, acha que o Senhor errou o endereço. Sabe quando você recebe uma palavra profética, ou você está no seu lugar de oração, e Deus fala algo com você que não bate? Você fala assim: Deus, nem ontem, nem hoje, nem amanhã, não sei. O que o Senhor está fazendo? E aí Deus chama Moisés e fala assim: cara, eu quero te tirar dessa armadilha que você se colocou. Eu quero tirar você de um deserto que eu não te chamei para estar aí. E olha a primeira coisa que ele fala: você vai falar com Faraó. Tu imagina Deus chamar você e dizer assim:
Lani, tu vai lá pro presidente do Brasil, dá uma palavra para ele. Hã? A gente vai pensar que logo é o diabo querendo humilhar a gente. Isso é o capeta querendo me humilhar no meio do congresso lá. Não. Moisés teve a reação que talvez eu e você teríamos. E ainda mais, certo, Moisés ouvindo o que Deus estava falando, pensando assim, pá, mas o meu passado, eu matei um cara, eu escondi. Entende isso? E Deus chama Moisés e fala o seguinte, eu quero tirar você dessa armadilha, eu quero chamar você. Moisés, eu acho impressionante, ele diz assim, e aí Deus fala, eu estarei com você, e esse é o sinal. E lá no 4, lá no Êxodo 4, olha lá. Moisés respondeu assim, lá no 4, e se não acreditarem em mim, e não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. Você já passou por isso? Deus te dá algo para você falar e você... Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou chegar para a pessoa e falar isso? Que vergonha! Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Ele falou assim, eu tenho uma vara. Respondeu Moisés. E Deus fala assim para Moisés, joga ela no chão. Respondeu Moisés. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, agora estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Eu quero falar agora aqui, online, para as mulheres que estão aqui, mulheres que são chamadas para liderança. Mulheres que Deus confiou para você uma vara. Todas as vezes que a Bíblia fala de vara, ela está falando de liderança, de condução. Quando se levantaram contra Moisés no meio do deserto, né? Uma rebelião. O que Deus, a direção de Deus foi o quê? Pegue as varas de cada líder, de cada tribo. A vara que florescer é a vara autorizada. É o líder que eu estou autorizando. E a vara de Arão floresce. Então, quando você ouvir falar assim, vara na Bíblia, você vai ouvir falar de liderança, autoridade, chamado, ministério, propósito. É igual quando Jacó foi para a casa de Labão, porque para todo enganador, Deus tem um enganador mais graduado. Para toda linguaruda, Deus tem uma melhor, doutorada na língua. Já falei isso aqui uma vez, uma menina que ela tinha problema com a língua. Ela se deparou com uma mulher que era PhD. Aí ela veio falar assim para mim, ela não para de falar. Eu falei, que bom que tu falou sobre isso, que agora nós vamos conversar. E aí, Jacó enganador, vai para a casa de Labão, mais enganador que ele. Olha isso. Eles decidem dividir os rebanhos. Os malhados é de um e os rebanhos lisos é de outro. E aí, Jacó tudo bem, com certeza Labão pegou o que tinha mais. Mas Jacó, a Bíblia diz que ele pegou varas, descascou varas, colocou na frente dos bebedouros para os animais, quando estivessem esses grávidos, eles olhassem para aquelas varas e pudessem gerar conforme as varas. Então, como era listrado, ele listava as varinhas e nascia animais listados. Quando Labão trocava, ele deixava as varas lisas e os animais nasciam lisos. Você lembra que antigamente a sua mãe dizia, quando você estava grávida, não, olha que é perigoso. As pessoas diziam. Bom, a Bíblia diz que isso é real. Vara significa o quê? Liderança. O rebanho, ele é gerado conforme ele se parece com quem? O rebanho gerava conforme as varas, conforme a liderança. Por isso que o líder não é aquele que impõe sobre você, eu sou o seu líder, me obedece. Esse não é um líder, isso é um ditador. Desse lugar você sai correndo. O líder é aquele que está indo para um lugar e você diz, eu quero ir para lá. Eu quero estar junto. Ele tem uma visão, eu quero ajudar ele nessa visão. Quando ele estiver cansado, eu quero segurar os braços dele, eu quero estar junto. E você vai ver que todo o rebanho se parece com a sua liderança.
É bíblico. Seus filhos se parecem com você. Por mais que você se desespere quando vê a ponta de língua da sua filha, você se vê. Por mais que você... eu sei que você se assusta com coisas que você quer corrigir nela, mas você sabe que é injusto porque está dentro de você. Você fez primeiro. Entende? E aí Deus fala assim, pega essa vara e joga ela no chão. Sabe qual é o nível, escuta o que eu vou falar, de líderes que Deus vai usar? Escute isso. São líderes que estão dispostos a jogar no chão a sua vara. Eles estão dispostos a dizer, eu não preciso desse lugar de liderança. Eu não preciso disso. Eles obedecem quando Deus diz, sai da liderança. Sai desse lugar. Sabe quem Deus vai usar? Aqueles que estão dispostos a entregar tudo. Eu lembro que isso aconteceu conosco em 2011. 2011 quase morri, pensei que eu ia morrer, síndrome do pânico. Estava mal, ministerialmente nós estávamos falidos. Quando eu falo falido, é assim, gente, nada dava certo. As portas todas fechadas para nós. Nós cuidávamos do pessoal do presídio, da zona de prostituição, de um bairro carente aqui da cidade. Gente, tudo de ruim que podia se levantar, se levantou naquele ano. Eu lembro que era 18 horas, quem já passou por síndromes desse tipo, de pânico, de ansiedade, sabe do que eu estou falando? Que a minha casa tinha um vitrozinho assim em cima, e durante o dia eu estava bem e tal, mas quando chegava 18 horas, que a noite vinha, o meu coração disparava, eu já começava a ter crise de choro, de desespero. E eu tentando esconder do meu marido, porque eu fiquei com medo, Jesus, eu estou com um demônio. Estou endemoniada. O que está acontecendo comigo? Chorava por tudo. E um dia eu chamei ele e falei, amor, me leva para o hospital, me leva para o médico, olha como é que eu estou, a minha situação. E ele disse assim, não, calma. Eu acredito nos médicos, ele falou, eu acredito. Mas nós vamos orar. Me dá um mês, ele falou. Eu vou jejuar, nós vamos orar e nós vamos tomar algumas posições, algumas atitudes. E graças a Deus, naquele mês eu fui curada. Às vezes, o primeiro recurso... Escute, eu não estou dizendo que não é bom procurar, é bom procurar. Mas que não seja o teu primeiro recurso. Primeiro recurso, busca o Senhor. Talvez Ele vai dizer, procura o médico tal. Mas, por favor, se dê o benefício de ser pastoreada pelo pastor dos pastores. De ter o seu coração alinhado. E naquele ano, tudo acabou, gente. Tudo acabou, chegou uma transferência para uma cidade que eu tinha medo de morar. E eu falei, Jesus, e eu lembro que naquele ano, quando o Thelmo me viu mal, ele estava com a vara na mão dele. E Deus falou assim para ele, para te salvar a tua família, guardar o coração da tua esposa, dos teus filhos, solta essa vara. E o Thelmo assim, mas o que vão pensar de mim? Vão dizer que eu fui um fracasso. Que deu neles, são fogo de palha. E Deus falou assim, aquele que está preocupado em agradar homens, não está apto para andar comigo. E o Thelmo largou a vara. A gente pegou tudo que tinha, reuniu, fomos morar em outra cidade. Deus, já falei, nos trouxe milagrosamente de volta para cá. E é engraçado que quando você solta a liderança, ela se transforma numa serpente. Ela se volta contra você. Algo que te machuca. Aquilo que antes era algo para te guiar e para te dirigir, se transforma num lugar que você corre dele. Eu mesmo dizia, nunca mais pastorear uma igreja. E Deus do céu falava, E aí, chegamos em Criciúma, uma serpente estava no chão. Se voltando às vezes contra, né? E Deus falou assim, Thelmo, pega a serpente pela cauda. E eu falei para ele, não pega, Thelmo. Vamos ser felizes nós, nossa família, a gente não precisa ser pastor. Já tem teu trabalho, a gente tem a nossa vida, vamos congregar num lugar saudável, com um pastor saudável, e deu. E
E Telmo falou, mas eu preciso obedecer a Deus, Ele está falando para me pegar de novo. Aí quando ele pega, a serpente pela cauda, ela se transforma de novo numa vara. Só que essa vara agora, ela é autorizada. Porque ela é a resposta que Moisés precisava. Ele perguntou assim, como que eu vou falar com os líderes de Israel? E Deus falou, use a vara que eu te dei. Só quem é capaz, só quem é livre de algo pode desfrutar disso. Só quem é livre do púlpito pode desfrutar dele. Só quem é livre das pessoas pode servir elas. Se você é escravo delas, você é manipulado. Se você é livre, você ama, honra, serve. Talvez tem pessoas aqui que você já soltou a vara, mas você viu que ela se transformou numa serpente, que pica você, machuca você. Você tem medo. Deus está falando para você, pega a vara de novo no chão. Senhor, mas se transformou numa coisa horrível, nem era de Deus. E Deus fala, mas eu quero que você pegue de novo, porque agora a autoridade que eu estou levantando sobre a tua vida sou eu que estou dando. Eu descobri que você não quer ser líder, você me ama. Eu descobri que você não quer ministério, você não quer chamado e propósito, você me ama. Você quer andar comigo, e você querendo andar comigo, então agora eu te autorizo para você fazer a minha vontade. Não foi Moisés que chegou para Deus, Deus, eu estou vendo a dor desse povo. Me usa, Senhor, me chama. Vou fazer uma live sobre libertação. Deus fala, nem era tu que eu ia levantar. Entende isso? Espera Deus compartilhar a dor do coração dele contigo. Quando Deus me chamou para as prostitutas, não foi eu que comecei. Um dia orando na sala da minha casa, falou, eu amo as prostitutas, são minhas filhas, vai lá e ministra com elas. Espera Deus compartilhar a vontade dele no teu coração. Às vezes o propósito, o chamado se transforma num ídolo. Tem gente da igreja, eu quero meu propósito, eu quero meu chamado, eu quero viver. E Deus fala assim, eu só queria que tu fosse minha filha, caminhasse comigo, eu pudesse te transformar, e depois eu ia mostrar o que eu quero para você. Mas você não está disposta a largar a vara. Você fica segurando coisas, Deus falou para você, solta. Elas só vão ganhar autoridade quando você soltar. Você já percebeu que tem coisas que você vai em encontro, busca, nunca você consegue. Quando você solta, ela vem na sua mão. Porque Deus estava esperando que o seu coração fosse livre daquilo para poder te usar. Porque uma pessoa que ela se embriaga, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Se a rejeição, eu disse, a rejeição ela é um presente, porque o louvor dos homens é perigoso. Se você entrou numa cilada por causa de uma crítica, escute, o outro lado da moeda para você também vai ser perigoso. Você vai começar a se achar que é alguma coisa que não é. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Oh, meu Pai, me ajuda a lembrar de tudo. Porque agora vocês sabem, eu não estou mais anotando, né, gente? Agora está ao contrário o esboço. Agora eu ministro e alguém vai lá e transcreve o esboço para mim. Deus está fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Não é mérito meu, é mérito do Senhor. Eu só precisei entender que a boca quem cria é Deus e a língua quem dá é Ele. As palavras Ele coloca na boca. Queria que você abrisse aqui comigo, deixa eu achar aqui. João 7. Nós já vamos terminar. Escute isso. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Ele queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Deixa eu falar algo para você. Existem alguns lugares que você precisa ficar longe. Lugares que matam coisas dentro de você. Você sabe quais são. Eu não preciso nem falar. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram, olha o que os irmãos de Jesus falaram, saia daqui e vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Olha que ideia legal. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma, Jesus.
Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre ao mundo. Mas olha o que a Bíblia diz no 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Sabe, o problema de você... Eu tenho um problema com algo. Eu sou muito... eu estou agora baixando o nível um pouquinho assim para... No sentido assim, Deus me dá sabedoria para lidar com isso. Eu sou muito clara. Se eu estou triste, você já vai saber que eu estou triste. É nítido no meu rosto. A minha mãe dizia desde que eu era criança: minha filha, teu coração está no teu rosto, minha filha. Eu não sei disfarçar. E não sabendo disfarçar, eu tenho às vezes medo de ofender as pessoas, porque eu também sou muito verdadeira no falar. E às vezes até o ser verdadeira demais, às vezes demonstra que eu sou dura, né? Mas não, é que eu gosto de falar a verdade. E aí quando eu vejo uma pessoa encorajando outra naquilo que a pessoa não é, gente, escute isso, cuidado. Não se mova pelo clamor das pessoas, o louvor delas, nem os elogios. Eu sempre, quando eu escuto um elogio muito assim, eu olho para minha mochilinha e eu sei o que está aqui dentro. Eu sei exatamente quem eu sou. Jesus sabia disso. Escute, não... Ai, mas todo mundo falou que é legal fazer, daí eu vou fazer. Eu digo, não faz. Porque quando você vai atrás do que todo mundo falou, você é bem provável que caia no erro de Saul. Comece a andar para agradar pessoas. Andar para agradar pessoas é ser escravo. Não estou falando para você desagradar as pessoas. Agrade elas, mas seja livre da opinião delas. Eu levo tudo para o Senhor. E tenha pessoas fiéis ao seu lado. Uma pessoa para mim que é fiel, que é com essa pessoa que eu compartilho tudão, tudo, é o meu marido. Porque a verdade dele também é boa demais, chega até a doer. Sabe aquela verdade que tu toma, que vai aqui, ó, é difícil de engolir, mas engole. Pessoa coerente. Sabe, quando você começa a ouvir muita coisa, fulana faz, fulana, beltrana faz, cuidado. Porque os irmãos de Jesus estão falando para ele, vai na festa, vai para o lugar que quer te matar, vai. Tu não quer ser famoso? Já chegaram e disseram assim para mim, teu Instagram era para estar explodindo. Eu falei, porque tem umas técnicas, não sei o que. E Deus fala assim para mim, e eu ali ouvindo, Deus falou assim, corre dessa conversa. Sabe por quê? Às vezes as pessoas te impulsionam porque não sabem quem vocês são. Te impulsiona porque não sabe quem você é. Só permita ser impulsionado pelas pessoas que já comeram 1 quilo de sal contigo e te conhecem. Às vezes você não tem voz para cantar. O teu sonho é cantar na igreja. Aí aquela amiga que é tua amiga, mas não é, porque ela não tem coragem de falar a verdade para você. Ela fala, tu canta tão lindo, vai, guria. Para você passar a maior vexame da sua vida. Vai, amiga, vai, canta, tua voz é tão linda, vai. Igual os irmãos de Jesus, ó, vai. Chega lá, tu sofre, a igreja sofre, é uma vergonheira, você sai mal. Gente, eu já vi isso acontecer, gente. Aí um dia eu perguntei, mas quem foi que te incentivou? Foi o fulano, ele disse que eu tenho voz. Eu falei, e como é que a gente fala? Eu sei que é constrangedor, mas é verdade. A gente precisa se conhecer para não cair nas armadilhas dos homens, que é o louvor, o elogio. É igual, engraçado, né? Se eu vou para o Instagram, eu olhar meu direct, eu tenho vários testemunhos das ministrações. Glória a Deus, eu acho lindo isso. Mas não é aquilo ali que me aprova. O que me aprova é o meu dia a dia, a minha vida com Deus. E sabe o que Jesus fala para eles? Lá no 5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu, agora não é o momento certo de eu ir. Mas vocês podem ir a qualquer hora. 2 coisas, Jesus primeiro falou, esse não é o meu momento. Escute isso, não é o meu momento. Eu não devo ir. Mas se eu falar isso para minha amiga, ela nunca mais vai ser minha amiga. Então tá. Então nunca foi.
Mas se eu falar isso para eles, eles não vão entender. Quem que você quer agradar? Quantas coisas você fez para agradar e você se ralou no final? Cuidado. E outra coisa, Jesus falou para eles: para vocês, toda hora é hora. Eles não discerniam a mão esquerda da direita. Quando você caminha com Jesus e anda com Ele, você sabe a sua hora. Continuando. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu acuso de fazer o mal. Vão vocês. Eu ainda não irei a essa festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Deixa eu falar algo para você. Não se mova pelo que as pessoas falam para a sua vida, se mova pela voz de Deus. Nós mulheres estamos muito propensas a sermos movidas umas pelas outras. É fácil, a influência é muito forte entre as mulheres. Mas eu quero te dar um conselho. Que nessa noite você fale como Jesus: ainda não chegou a minha hora. Talvez a vara está na sua mão e você está com medo de soltar. Deus fala assim para você hoje: solta a vara. Talvez você pensava: mas eu queria tanto cantar, ministrar, eu queria tanto fazer coisas para o Senhor. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente procura esses lugares porque a gente quer ser aceito pelas pessoas. Quando você é livre delas, você funciona onde Deus te colocar. E a satisfação. O Senhor está falando hoje para algumas mulheres aqui: solta. E outras já soltaram. E agora você está com muito medo de pegar de volta. E Deus está falando para você: pega de volta. Mas eu já fui machucada por isso. Isso se transformou numa serpente, é perigoso, pode me matar. Talvez eu não me recupere, eu vou pegar de volta, o que é que vai acontecer? A autoridade não vai ser mais dada por pessoas, por você mesma. Vai ser dada por Deus, para você cumprir o chamado dEle. E para essa noite, eu quero liberar uma palavra que às 5 horas da tarde Deus me deu antes de vir para cá. Eu estava lendo e de repente a Bíblia saltou assim. Eu comecei a rir, eu estava tomando café com o Telmo, falei: Telmo, olha isso aqui. Vocês lembram daquele versículo que Jesus, ele vai entrar em Jerusalém, ele vai ser pela primeira vez aclamado, o louvor dos homens vai estar lá. Lembra que eles vão dizer para ele: hosanas. Eles vão levantar os ramos e dizer: olha, o nosso Salvador, o Jesus. Antes de tudo isso acontecer, Jesus faz algo. Não precisa abrir, eu vou ler. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos e falou assim: vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém usou. Desamarrem e tragam para cá. Se alguém perguntar: por que estão soltando o jumentinho? Respondam: o Senhor precisa dele. E eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E quando desamarraram, seus donos perguntaram: por que vocês estão soltando o jumentinho? E os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. Deus falou assim comigo: muitas mulheres hoje nessa reunião e que estão me ouvindo são como os jumentinhos. Estão presas, amarradas com seus donos. Mas Deus já liberou uma palavra dizendo assim: ei, jumentinho, eu preciso de você. Mas Jesus fala assim, aí os discípulos: mas se perguntarem, como a gente vai pegar um... Diz que eu preciso dele. E soltaram. E aí os donos vieram e perguntaram: o que você está fazendo? Jesus precisa dele. E aí eles põem os mantos em cima e Jesus sobe. Jumentinho fala de ministério chamado. Alguns ministérios aqui estão amarrados ainda. Nunca foram usados. Tem donos. Deus falou assim para mim hoje: vai, acha eles e desamarra eles, porque eu preciso deles. Alguns ministérios aqui que está queimando teu coração faz tempo.
desejos que você tem faz tempo e você não deixa vir para fora, você está amarrada. O Espírito Santo já encaminhou para desamarrar você e trazer você para o propósito outra vez. E é interessante que você vai carregar Jesus no seu ministério. O tesouro não é o jumentinho. O tesouro é o que ele está carregando. Vai ser sempre assim. Fuja do louvor dos homens. Escute o que eu estou falando para você. Fuja desse lugar. E você vai se encontrar o seu Deus. Não caia nessa armadilha. Muitos ainda permanecem em desertos solitários. Homens e mulheres carregam um chamado especial do céu. Mas hoje é um dia de sarça ardente, de varas reposicionadas, de pessoas dizendo assim, não é a minha hora ainda. Se movimentando na hora certa. Como é bom. Eu tive uma oportunidade essa semana, um homem de Deus que eu sou muito assim, são poucos hoje que eu escuto no Brasil, homens e mulheres de Deus, e ele é um deles que eu admiro. E eu fui conversar com ele por telefone, estávamos numa conversa, ele e a esposa, fizemos uma videochamada. Não, só falamos por telefone, não era de videochamada, estava no ao vivo, no Viva Voz. E no meio daquela conversa, ele me fez uma pergunta. E se eu respondesse aquela pergunta, eu ia quebrar um princípio, porque eu ia expor a vida de alguém. Entende isso? Mas eu podia pensar, mas ele é um homem de Deus, eu confio nele. Entende? Naquele momento, Deus falou assim comigo. Eu pensei, se eu não falar, parece que eu vou quebrar o relacionamento que eu tenho com eles, que ele vai pensar, ela não confia na gente. Já passou por isso? Só que naquela hora Deus falou assim pra mim, você está vivendo para agradar eles ou me agradar? Eu falei, Senhor, é para te agradar, então você não vai falar nada. E eu cheguei e falei com muito carinho, olha, eu entendo a sua preocupação, mas eu não posso responder. E eu saí tão aliviada, com um sentimento assim, eu agradei o meu Pai. Eu não temi mais os homens do que a Deus. Sabe qual é o nosso erro? Nós tememos as pessoas e honramos a Deus. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Que nós honramos as pessoas e tememos só a Deus. O Senhor está livrando os nossos pés de armadilhas nessa noite. Queria que você se colocasse de pé. Você percebeu que hoje o assunto foi sério? Você achou que você ia pegar o seu coturninho e ia marchar? Não. Sabe o que Deus pediu para você? Calma aí com essa espada. Bota ela de novo na bainha, porque eu quero calibrar o teu coração. A espada e o coração precisam estar alinhados. Calma aí. Calma aí, porque eu quero ministrar profundamente ao teu coração. Uau. Tem mulheres aqui que precisam jogar a vara no chão? Tem? Tem mulheres aqui que precisam pegar a serpente pela cauda de novo? Tem mulheres aqui que precisam chegar para amigos íntimos, pessoas da família e dizer assim, não chegou a minha hora? Será que algumas pessoas aqui são como aquele jumentinho? Nunca foram usadas, desamarradas. E há um chamado do céu, eu preciso de você. Entende isso? Karina? Karina. É isso que Deus está fazendo contigo, filho. Um jumentinho que nunca foi usado, está até com medo. Mas a ordem já foi dada para liberar ele, porque Jesus quer estar nele. Jesus quer, olha, escute, Jesus quer andar nessa maternidade que tu nunca imaginou viver. De uma criança que você jamais esperou receber. Entende isso? O Senhor quer, através da tua menina, começar a curar famílias e ser uma resposta para muitos que estão perdidos lá fora.
Mas tu diz assim, mas eu me sinto perdida. Mas Jesus está colocando mantos agora. Ele está cobrindo você. Ele não vai deixar você nua nem exposta. E Ele está indo sobre você. Deus está levantando uma geração de mães que têm filhos especiais. Escute. Elas não vão mais se esconder. Elas não vão ter mais vergonha dos seus filhos. Elas vão trazer de novo. Escute isso. Mães de filhos especiais. Deixa eu falar isso para você. Há um tempo eu tenho orado por essas mães. Conheço algumas delas com crianças que vieram com algumas síndromes, algumas deficiências. A deficiência é física. Escute o que eu vou falar. Eu sei que você não dorme bem à noite, você tem privações de sono. Eu sei que o seu casamento está sendo abalado por conta disso. Escute. Eu sei que a igreja não ministra sobre você. Você quase não ouve ministrações sobre isso, mas os céus decidiu olhar para você nessa noite. Deus está levantando uma geração de mães que não se envergonham dos seus filhos. E eu vejo essas mães dentro da igreja sendo um referencial para as mães que estão perdidas lá fora. E é como se elas chegassem e jogassem boias, jogassem bote salva-vidas, dizendo assim: ei, vem aqui no bote, eu sei a resposta, eu sei o caminho. Uau. Aí você pensa, né? Mas agora a minha filha especial, agora que nasceu. Agora que manda desamarrar. E o jumentinho, ele viu o povo falando assim: Hosana! Você como jumentinho vai ver o povo elogiando. Às vezes eu como jumentinho, o povo diz assim pra mim: que palavra, pastora, que Deus te abençoe. Outro dia uma mulher falou assim pra mim: aonde tu foi criado, o que tu come, onde tu vive? Tudo normal, tudo igual. Não tem nada de especial em mim. Às vezes eu tenho vontade de fazer como Paulo, rasgar as minhas vestes e dizer assim: olha gente, tudo igual. Mas sabe, aquele jumentinho também viu algo. Enquanto todo mundo dizia Hosana, Hosana, Jesus olha para Jerusalém de uma forma diferente e começa a chorar. Jesus diz: ah, Jerusalém, eu queria te ajuntar como uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Ah, Jerusalém, se você soubesse. E aquele jumentinho começou a ouvir aquilo. Ah, Jerusalém, se você soubesse quem está entrando agora, como eu queria cuidar de você e te proteger, mas você mata profetas, você não aceita. Talvez você como jumentinho vai ouvir coisas do Senhor que ninguém vai ouvir. Naquele dia, poucos ouviram o choro de Jesus e as palavras dele. Deixa eu falar algo para você. O Senhor quer revelar para você coisas que homens não podem revelar, só o céu revela. O Senhor quer abrir, sabe, a Bíblia para você e fazer ela pular diante dos seus olhos. Deus quer mudar o teu olhar da tua vida, do que você está vivendo. Eu quero orar aqui pelas mulheres. Primeiro, que você precisa jogar a vara no chão. Você está fazendo algo sem autoridade. Você é impositória. As pessoas não param para te ouvir. Eu estou tocando lá, tá? O bisturi. Você faz mais para benefício próprio do que para realmente Deus te pediu. Você quer usar as coisas para talvez curar dores na sua alma de rejeição. Deus está falando para você: eu quero que você jogue no chão essa vara. Você pode fazer isso agora? Para você que sabe que precisa jogar a vara no chão. Deus só vai te dar aquilo que você é livre. Ele não vai, escute, o Senhor não vai dividir o seu coração com nada e nem ninguém. Queria que você agora jogasse a sua vara no chão. Envolto em tua presença, aos
teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. O que é que você veio? Jesus, não deves nada para mim. Diga isso. Mais do que tu podes fazer. O que é que você quer? Só quero te. Lamento por viver em diferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é teu sustento. Leva-me ao amor. Abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Mais do que tu podes fazer. Só quero te. Só quero te. Nada mais, Solta, para! Ó, nada mais, nada mais! nada além. O que é que você quer? Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Agora eu quero orar por aquelas mulheres que já jogaram no chão a sua vara e você sabe que você tem que pegar ela de novo pela cauda. Ela se transformou numa serpente, você tem medo de pegar de novo, você já se feriu, já se machucou. Que medo! E o Senhor está falando, a autoridade que eu vou te confiar vai fluir da tua obediência para mim. Quantas mulheres precisam pegar de volta na sua mão? Levante a sua mão, você sabe disso. Isso. Você pode chorar isso. Pode chorar. O Senhor está falando para você agora, pega na sua mão outra vez. Isso. Isso. Pega na mão. Um cajado autorizado, uma vara autorizada pelo Senhor. Eu quero orar por aquelas mulheres que o Senhor mostrou que são como aquele jumentinho amarrado com donos,
Mas já houve uma palavra liberada e libertadores foram libertar. Onde você está? Onde você está? Onde você está? É você? Queria que você viesse aqui. Vem. Só aquelas da palavra do jumentinho. Você sabe que o Senhor precisa livrar você de algumas coisas. Isso, vem. Isso. Vem. Isso. Você se sente tão presa. Mas o Rei dos Reis olhou para você. O Senhor dos Senhores olhou para você. Ele já lançou uma palavra: soltem porque eu preciso dela. Soltem porque eu preciso dela. Há uma palavra de soltura nessa noite. Soltem porque eu preciso dela. Isso. Soltem porque eu preciso dela. Isso. Esse lugar aqui é um celeiro de mulheres que vai impactar as nações. Homens e mulheres. Isso. Quero orar por você. Estão perguntando assim: mas soltar ela? Por quê? Porque eu preciso dela. Mas ela não tem experiência, ela nunca foi usada nisso. Ela nem sabe. Não é um jumentinho experiente. Não tem experiência. Pois é, mas eu quero ela. Mas ela nem sabe falar direito. Ela nem sabe. Soltem-na. Eu preciso dela. Essa é a mensagem dos céus. Soltem-na. Eu preciso delas. Soltem-nas. Eu preciso delas. Seja cheia. Isso. Seja cheia de Deus. Cheia de Deus nessa noite. Isso. Mais. Isso. Oh, tem uma unção aqui nesse lugar. Tem uma graça aqui nesse lugar. Seja cheia. Isso. Deixa eu chamar aqui. Tem alguma filha que estava distante de Deus? Alguma filha? Você é filha, mas seu relacionamento com Deus está tão frio. Você veio para esse lugar através de um convite. Você se sente tão desconectada, tão longe de Deus. Parece que algumas coisas que eu estou falando não fazem sentido para você. O Senhor está olhando para você agora. Existem essas filhas aqui hoje que precisam se reconectar com o papai de novo. Levanta sua mão. Eu quero conhecer você. Isso. Tem filhas assim? Vem cá, vem. Quero orar por você. Vem. Tem uma graça nesse lugar. Tem uma unção nesse lugar. Quando eu perguntei se tinha filhas distantes do pai, a Sara de 11 anos levantou a mão. Bem alto. Existe uma geração que está conseguindo ouvir o papai. Está sendo alcançada. Sara, tu representa uma geração de meninas que vão ser alcançadas. Assim como eu fui com 13 anos alcançada. O Senhor está guardando teu coração. Eu sei que tem meninas nos lares, crianças me ouvindo. O Senhor está guardando seu coração. Guardando o teu coração. Será que eu posso falar? Crianças que estão me ouvindo, adolescentes, jovens. Deixa eu falar isso para você.
uma unção sobre a sua casa agora. Eu vejo uma unção de conectando o teu coração com o coração de Deus. Eu fui alcançada com 13 anos. E eu quero liberar essa unção sobre as crianças que estão em casa. Em nome de Jesus, comece a ser cheio e ser alcançado. Feche seus olhos. Isso. Levante as suas mãos. Isso. O Espírito Santo, Ele vai usar essa tecnologia. Onde essa transmissão está alcançando. Eu vejo já crianças cheias do Espírito Santo, adolescentes sendo tomados pelo Espírito Santo. Seja cheio, o Senhor te escolheu, você é dele. Existe uma conexão no Espírito que Deus está fazendo. Mas essa geração não vai ser uma geração perdida, vai ser uma geração encontrada, conectada com Deus, conectada com Ele, conectada com Deus. Seja cheio da glória de Deus. Levante a sua mão. Há uma unção nesse lugar. Há uma unção. A presença dele é tudo o que você precisa. Escute isso. A unção, a presença de Deus é tudo o que você precisa. Ela está aqui. Ela está aqui. Em nome de Jesus. Eu vi a Morgana aqui. Morgana, levanta a tua mão. Tudo que tu precisa não vem da terra. Eu sei que tu é bem pontual e metódica. Deus está quebrando algumas coisas, entende isso? Ele está te tirando do teu conforto, da tua zona de conforto. Tu vai ficar assustada com algumas coisas. As mudanças talvez que tu esperava dentro de ti vão acontecer dentro do coração de outra pessoa, ao redor de ti. E vai haver uma mudança, uma transição. A graça que tu precisa para continuar esses dias vem do alto, não vem da terra. Não existe nada que tu faça que seja capaz de preencher. Deus está falando para você. E aí, Ele não te convida para uma religião, porque Ele sabe que você foi ferida por ela. O Senhor está te convidando para um relacionamento íntimo com Ele. Quando você estiver anotando na agenda, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai te encontrar. Você não precisa se preocupar. É como Ele entrasse lá no consultório e dissesse: eu quero me sentar aqui contigo. Ele vai invadir aquele lugar com a presença dEle, com a glória dEle. Um lugar comum, uma mulher comum. Ele quer derramar graça sobre a tua vida. Amém. Eu quero orar pelo povo de Brusque e o povo de Sapiranga. Levanta a mão de vocês aí. Isso. E quero orar por toda mulher que veio de longe para cá também. Pegou um carro, um avião, veio. Isso. Levanta a sua mão. Isso. Pai, a casa do pão tem pão. E a tua palavra diz que muitos viriam, Deus, de terras distantes, com fome e sede da tua presença, de estar num ambiente profético, num ambiente fértil, num ambiente cheio de ti. Senhor, abre agora as mochilas delas, Deus, nós clamamos, e começa a encher de tudo que elas precisam para a volta para casa. Em nome de Jesus. Tudo que elas precisam: graça, discernimento, sabedoria, unção, favor do céu. Algumas delas se sentem tão pequenas, Deus. Foi tão difícil estar aqui hoje, tanto impedimento. Mas a graça de Deus cobre elas agora, em nome de Jesus. Uma porção dobrada, uma porção dobrada, uma porção dobrada, uma porção dobrada. Receba uma porção dobrada. Isso. Mais. Só quero a ti. Diga isso. Nada mais.
nada mais, nada além. nada além de ti. Só quero a ti, nada mais. Uma das coisas que é perceptível nessas quintas-feiras é a fome que as pessoas têm. E essa fome não é pela Vive, essa fome não é pelas músicas. É uma fome por algo sobrenatural, é uma fome pela presença de Deus. E Deus me mostrou que muitos de nós, muitos que estão aqui hoje, online ou aqui, são como aquele cego na beira do caminho, dizendo, e ouviu falar que Jesus estava passando. Eu não sei como é que ele é direito, eu não enxergo. Mas se Jesus estava passando, ele começou a gritar, eu quero ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, ele ouviu falar que Jesus era o filho de Davi. Filho de Davi era um nome dado ao Messias. Aquele cego participou da escola dominical, ele conhecia Deus, porque para chamar de filho de Davi, ele sabia o que estava chamando. E ele começa a gritar e a multidão, de alguma forma, manda calar a boca. E aquele cego continua gritando, porque a multidão não impede ele de gritar. Ele não tem visão, mas ele tem voz, ele usa o que tem. E é tanta fome que ele continua gritando. E ele não se move, mas ele continua gritando. Aí Jesus ouve o grito dele e fala assim, manda chamá-lo. Quando Jesus fala, manda chamá-lo, o texto diz que ele pulou, soltou a capa e saiu correndo. Escute, ele não saiu tateando. Ele ouviu a voz, e pela voz ele foi guiado, ele foi reto. Só que ele, antes de sair correndo, ele solta uma coisa, e eu quero orar para que isso seja solto na sua vida. Ele soltou a capa. Essa capa que ele estava usando era uma capa dada pelo governo romano. O governo romano dava uma capa para o cego, dizendo, com essa capa você pode pedir esmola. Quando Jesus chamou ele, ele falou, não tem mais esmola a partir de hoje, eu vou comer do céu. Eu não quero mais esmola. Eu não quero mais esmola. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai sair daqui hoje e não vai mais comer esmola da mão da religião. Não vai mais comer esmola da mão de pregador. Você vai direto na fonte. A capa está sendo tirada das suas costas. Deus vai falar com você. E você vai ouvi-lo, você vai entender Ele. Recebe do céu a libertação dessa capa que não é para ficar nas suas costas. Seja cheia da glória de Deus. Você vai comer do pão que vem do céu, do pão quentinho que vem do céu. Toda capa de mendigo, toda capa está sendo arrancada desse lugar. Oh! Mais, será que nós podemos aumentar o nível da presença e da unção desse lugar? Quanto mais fome, mais comida, mais fome, mais comida, mais fome. Tem fome! Eu não voltarei atrás. Eu não voltarei atrás. Eu seguirei em tua direção. Eu vou seguir em tua direção. Eu não voltarei atrás. Eu não voltarei atrás. Eu vou seguir em tua direção. Eu vou olhar em teus olhos. Eu vou olhar em teus
Nós já vamos terminar. Antes nós vamos cantar essa canção. Essa unção acompanha você onde você for. Aonde você for. Vai fazer? Te adorarei. Aumenta o nível da adoração. Te adorarei. Isso. Estás aqui, mudando o destino. O que você faz? Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando. Você vai fazer o quê? Te adorarei,
acredito numa igreja que não vai idolatrar os ministros. Eu acredito numa igreja que não vai idolatrar os ministérios. Eu acredito numa igreja que quer só Ele, que ama Ele, que deseja a presença, a glória. Eu acredito numa igreja que vai emprestar os seus ombros para carregar a glória dEle. Eu acredito nisso. Será que você pode estender as mãos lá para a sua casa? Isso, estenda. Tem milagre acontecendo na sua casa. Tem milagres. Tem milagres acontecendo lá na sua casa. Isso. Comece a declarar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, dos seus pais. Isso. Vai. Comece a declarar. Sabe por quê? Olha isso. Deus não rejeita a oração. O que Ele faz com a oração? Oração é alimento. Comece a orar. Isso. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E basta somente esperar. o quê? O que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra alguém dele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E basta somente esperar.
bênção de Deus vá com você até a sua casa. Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa noite. Amanhã, logo nessa madrugada, nós vamos para Bauru ministrar lá com casais. Lembram do óleo? E eu gostaria de contar com as suas orações por mim, pelo Telmo. Em nome de Jesus, vamos estar voltando sábado, mas estejam em oração por nós. Amém? Abençoo vocês até a próxima quinta de mulheres. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.